E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero começar aqui fazer o desenhar o outro olho, né? O primeiro a gente já fez nos vídeos anteriores. Fiz toda a pele em volta, a sobrancelha. Agora vamos começar o mesmo processo desse lado de cá. E esse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre esse lápis Conté, da marca Conté. É um lápis carvão e ele é o modelo Carbone. Esse é o 2B. E esses lápis Carbone, esses lápis da Conté eu já conheço há um tempo. São lápis excelentes, de excelente qualidade. Só que eu usava só o Conté Pierre Noir, que é aquele lápis preto. Esse daqui, ó. É um lápis excelente também, muito macio, muito preto. E é bem interessante para as áreas bem escuras. Porque eu gosto de usar o lápis carvão no desenho realista, porque ele chega em tonalidades muito mais escuras do que o grafite normal. Então a gente olhando aqui nesse olho que já está feito, todas essas partes bem escuras, eu consegui chegar nesse tom graças ao lápis carvão. Só que um problema que eu encontrava nesse lápis aqui é que ele é muito macio e conforme você vai passando, ele esfarela, ele borra tudo assim e é bem difícil de controlar, principalmente para fazer detalhes. E algum tempo atrás eu recebi esse lápis de uma amiga que desenha também, a Cláudia Quintal, e gostei demais do presente, claro, e foi a primeira vez que eu usei esse lápis. Ela me mandou esse Conté normal, Pierre Noir, e mandou esse Carbone. E eu estou usando pela primeira vez nesse desenho. Estou gostando demais desse lápis e da forma que ele funciona, porque ele permite muito mais controle, precisão para fazer os detalhes mais finos, alguns fios, até mesmo a textura da pele dá para usar quando é uma parte mais escura, esse lápis aqui. Então vamos começar esse olho. Eu vou começar com esse lápis e antes de começar, como sempre, eu vou dar uma boa apagada nesses traços, porque está bem marcado, né? Um traço assim bem marcado com lápis grafite, e esse grafite acaba atrapalhando na hora de fazer com lápis carvão, porque o carvão ele não pega muito bem por cima do grafite. Então eu gosto sempre de dar uma boa apagada com a borracha limpa-tipos, deixando uma marca bem discreta mesmo, e assim a gente consegue trabalhar com muito mais tranquilidade. Eu gosto de manter também a ponta do lápis sempre bem afiada para a gente conseguir fazer os detalhes com mais precisão. Aqui eu vou apontando primeiro a mina mesmo do lápis e depois, conforme ele vai ficando muito pequeno a ponta, eu aponto a madeira também. Sempre com estilete, porque esse lápis da Conté, esses lápis carvão, eles são mais grossos do que os lápis grafite normal. Por conta disso ele não entra no apontador de manivela. E como eu não tenho um apontador próprio para o carvão, eu uso o estilete mesmo. E aqui é o que a gente já sabe, né? Vou começar marcando as linhas principais aqui, a começar por essa primeira aqui de cima. Antes de marcar ela, eu vou passar o boleador em alguns fios de cílios que eu vejo aqui, que são bem claros. Eles pegaram um brilho aqui, um reflexo, e ficaram bem destacados. Então é legal passar o boleador antes, porque conforme a gente for fazendo, escurecendo em volta, esses fios vão ficando claros. Aqui também, ó, eu vejo alguns fios de cílios bem marcados e claros. Agora sim, vamos continuar aqui, começar na verdade o traço do olho. Essa parte de cima eu tô vendo na referência que ela é um pouquinho mais reta do que eu fiz o traço aqui. Hoje vamos acertar isso. Aqui eu vou aplicando uma certa força no lápis, mas não posso forçar demais porque ele começa a quebrar a ponta. Esse lápis ele também é um pouco macio. Conforme a gente aperta um pouquinho para chegar num tom escuro, ele começa a quebrar. Por isso não dá para usar a ponta dele muito longa, muito afiada. Como já foi passado o boleador, eu trabalho com tranquilidade aqui. E mesmo que os fios, ali os cílios começam a se perder, não tem problema que depois a gente volta com a borracha, vai retocando eles ali. Aqui eu já posso estar trazendo também um degradezinho para dentro do olho, com o próprio carvão, porque essa parte da foto
tem bastante sombra, então são áreas bem escuras. Aqui embaixo o traço já começa a ficar bem mais suave, e isso é interessante desse lápis. Quando a gente trabalha com a mão bem leve assim, ele produz um sombreamento bem clarinho também. Então é um lápis muito flexível, né? Você consegue trabalhar detalhes bem escuros e também, dependendo do peso da mão, a gente consegue trabalhar detalhes bem claros também. Pintando aqui a pupila, um pouquinho de força mesmo para ficar bem escuro. Gosto de ir assoprando o desenho quando eu estou pintando com lápis carvão, com cuidado, claro, para não sair saliva, né, e não cair saliva no desenho, mas é melhor soprar do que passar o pincel ou essa escovinha que eu tenho de limpar, porque quando está aquela borra de carvão ali acumulado, se você passa, dependendo do que você passa ali, vai riscar, vai ficar aquelas manchas de carvão espalhados ali em cima do desenho. E isso é ruim, depois fica difícil de tirar. Vou tentar passar um pouquinho do carvão Pierre Noir aqui por cima, porque ele escurece com um pouquinho mais de facilidade do que o Carbone. Eu vou aproveitar também para fazer o início do traço aqui da íris. Então, essa mistura desses dois lápis carvão eu achei excelente. Esse daqui, o Conté, Pierre Noir, para as áreas bem escuras, e o outro com mais controle, com mais precisão, para a gente fazer os detalhes. Aqui eu vou separando o brilho. E aqui embaixo da íris o contorno fica um pouco mais escuro. Aqui na hora de fazer esse sombreamento da íris, eu faço esse degradezinho em volta da pupila, em volta do contorno do olho aqui embaixo. E depois eu venho aplicando uma textura, um efeito meio riscado assim. Isso dá mais naturalidade, forma essa texturinha da íris. Antes de esfumar aqui eu vou dar uma clareadinha. Alguns pontos que eu vejo que o carvão passou do limite ali, escureceu demais, é bom dar uma tiradinha com a borracha antes de esfumar. Depois que a gente esfuma, ele torna um pouquinho mais difícil de clarear. Passar o esfuminho aqui de leve, antes de passar o pincel. Em volta também da íris, é legal com o esfuminho ou com o pincel, aplicar um degradezinho. Isso deixa um aspecto mais natural, não fica aquele contorno seco. Um pincel mais fino para a gente ter mais controle. E sempre que esfuma acaba escurecendo mais, isso é normal, já é esperado. Então depois eu volto a borracha para acertar o tom aí. A borracha limpa tipos, modelando a ponta dela para ficar mais fina, eu vou dando umas batidinhas aqui assim, para clarear. E eu posso até mesmo passar ela assim, ó, meio de lado, para ir limpando mesmo, para ir abrindo o brilho mesmo na região ali que eu quero que fique mais clara. E aqui, obviamente, né, olhando o outro olho, não só a referência, mas também o outro olho aqui para ficar mais ou menos na mesma tonalidade.
Agora eu vou passar um pouquinho da borracha Mono Zero da Tombow para evidenciar alguns desses risquinhos aí da textura. Isso já dá um aspecto bem mais interessante. Ainda com lápis carvão, já vou trabalhando aqui agora esse canto do olho que tem uma sombra bem intensa aqui, bem escura. Aqui eu já aproveito a própria sujeira ali do carvão, já para espalhar para dentro do olho aqui mesmo, para ir pintando também essa parte branca do olho, que desse lado tem bastante sombra e acaba não ficando tão clara assim. Passar um pouquinho do Pierre Noir também aqui, uma parte realmente bem escura. Veja que até o momento eu usei só carvão, né? Não usei lápis grafite ainda. Então esses dois lápis são bem interessantes para se trabalhar junto. O Conté Pierre Noir e o Conté Carbone. Aqui nesse canto eu vou jogar um pouquinho de Pierre Noir também, porque realmente é muito escura essa parte. Então, quando uma parte é muito escura, é melhor usar um lápis bem escuro também. Porque se ficar forçando um lápis que não escurece tanto, ele acaba manchando. Ele vai saturando o papel antes da hora. Essa partezinha branca entre o olho e a pálpebra, eu nem pinto ela porque quando a gente passa o pincel, acaba borrando ela, então eu já sei que isso vai acontecer. Por isso nem é necessário pintá-la logo de cara. Depois, se for preciso, volta, né, aplicando uma camadinha ali para chegar no tom certo. Eu diria que o carvão ele rende um pouco mais, a gente chega nos tons bem escuros que precisa. Ele faz o trabalho andar um pouco mais rápido. Depois a gente volta com o lápis grafite, acertando os detalhes, refinando um pouco mais. Agora com o lápis grafite, peguei o lápis B aqui para ver se vai dar certo. Vamos fazer um sombreamento nessa parte. E tem uma texturinha também, uns risquinhos ali de brilho, que eu já vou tentando ir iniciando eles com o lápis. Depois a gente finaliza com a borracha. Passei aqui o carvão para fazer essa marca bem escura aqui em volta do olho dela. Ela tem um olho assim meio oriental, né? Então essa parte é bem escura e por isso eu passei o carvão ali antes de continuar trabalhando com o lápis grafite. Aqui eu uso uma parte mais chanfrada da ponta do lápis, eu não quero que fique aqueles riscos muito marcados. Quero que fique um traço um pouquinho mais solto assim em cima do papel, que a gente consiga esfumar e trabalhar com mais tranquilidade. Essa é uma parte muito escura, mas eu não estou querendo usar o carvão mais do que eu já usei aqui. Então eu vou pegar esse lápis 12B da marca Sinoart. Um lápis grafite, mas muito macio e muito escuro. E eu vou trabalhar aqui esse sombreamento com ele. Voltando para o lápis B aqui, fazendo um sombreamento aqui na parte de cima agora. O canto é bem mais escuro.
para a direita que vai clareando bastante. Vamos começar a esfumar esse sombreamento. Eu vou pegar um esfuminho aqui bem macio que eu tenho, que é o da Derwent. E é bem interessante aí para espalhar de uma forma mais suave, sem ficar esfregando demais e manchando o desenho. Aqui eu estou puxando numa direção só o lápis, ou o esfuminho, puxando da esquerda para a direita aqui, para evitar ficar esfregando mesmo. O esfuminho, quando a gente passa ele esfregando demais, ele acaba manchando o desenho. Eu tenho um lado mais limpo dele, que é esse aqui. Esse aqui é o lado mais sujo. Eu sempre uso esse lado mais sujo para as partes bem escuras, igual essa daqui. Então é legal deixar um lado do esfuminho mais limpo para as partes claras e o lado mais sujo para as partes escuras. Vou começar a usar o lenço de papel também aqui. É interessante também ter um esfuminho fino como esse, para fazer detalhes. Aqui, ó, por exemplo, eu não consigo usar o esfuminho muito macio, muito grosso, que vai borrar tudo, né? Com esse daqui a gente consegue ter um controle, uma precisão de trabalhar um detalhezinho fino assim, esfumando só as áreas que realmente a gente quer esfumar. Com a borracha Mono Zero, eu vou acentuar agora esses brilhos que a gente tem aqui na textura. Eles formam uns risquinhos aqui, uns carocinhos, uns pontinhos de luz. E eu vou também fazer uns pontinhos com a borracha elétrica. Agora é hora de vir com lápis bem claro. Eu vou usar aqui o lápis 2H para a gente refinar essa texturinha aqui assim, acertando às vezes algum ponto que a borracha apagou de forma estranha e também evidenciando um pouquinho mais a própria textura para destacar o brilho. Com o lápis H aqui, fazer a parte de cima, aqui tem uma transição entre essa parte mais escura em cima e o brilho embaixo. Então a textura ela vai entrando ali nessa área de sombra. Então tem que fazer essa transição aqui assim. Lápis HB aqui, fazendo só um degradezinho em volta desse risco. E ainda com ele, com HB, eu vou evidenciar um pouquinho mais essa pálpebra, essa bolsinha que tem embaixo do olho aqui. Com 2B agora nessa parte um pouco mais escura. Tem um pincel bem gasto aqui. A ponta dele tá as cerdas muito curtas já, de tanto usar. Mas eu vou passar ele aqui para tentar tirar um pouquinho da porosidade. Esse papel que eu estou usando, como eu disse no vídeo anterior, é o Fabriano 4L. Ele é um papel muito bom de trabalhar, só que ele é um pouquinho mais poroso do que o Lana Bristol que eu estou acostumado a usar. E por conta disso, alguns momentos aí eu estou percebendo que o desenho está ficando com uma porosidade excessiva, mais do que eu gostaria. E eu gosto de trabalhar tentando deixar o mais suave possível, sem porosidade, sem traços do lápis aparentes.
É isso, agora vamos continuar aqui com o lápis 12B para ver se é suficiente aí para fazer essa transição. Aqui eu prefiro trabalhar com o lápis, aliás, com o pincel primeiro, porque o esfuminho ele acaba tirando um pouco do excesso de grafite ali, acaba clareando. Alguns pontos ali eu reparei que escureceu demais, tem que dar uma clareadinha com a borracha limpa-tipos. Vou trabalhar com um pouco mais de cuidado aqui, pegar o lápis 2B e vamos escurecendo aos poucos. Bem melhor, né? Não ficou perfeito não, mas ao longo do processo aí, a gente aplica uma camadinha aqui, outra ali, vai trabalhando a textura, até que essas pequenas manchinhas vão desaparecendo. Retoque nunca é igual fazer pela primeira vez, né? Estou com lápis B, tirando essas manchinhas mais claras. Agora vamos fazer a sobrancelha. E esse lado de cá é bem escuro, então eu vou fazer direto com esse carvão mais escuro, o Pierre Noir. Antes de esfumar aqui, vou dar uma tiradinha nas beiradas do excesso de carvão ali, com a borracha limpa-tipos, depois a gente vem refazendo esses detalhes com o lápis, para não ficar muito grosseiro. Agora com a caneta Nanquim, bem fininha, vou fazer alguns fios aqui complementares. Alongar um pouquinho alguns desses fios com lápis H. E aqui com lápis B. Puxar um pouquinho de sombra aqui nessa beiradinha. Agora com o lápis 2B, eu vou vir trabalhando uma sombra bem escura que tem aqui. Na verdade, vamos começar com 2B, se não for suficiente a gente muda para um tom mais escuro. Aqui, como é uma área muito escura, eu vou aplicar pelo menos uma camadinha para a gente começar a trabalhar num fundo um pouco mais acinzentado. Com esse esfuminho eu vou fixando o grafite aqui, marcando as regiões mais escuras.
Agora com o 6B, eu vou escurecendo aqui um pouquinho mais para dentro, para já ir definindo mais essa profundidade da lateral do nariz aqui. Agora, para tampar esses espaços claros, a gente vai trabalhar com lápis um pouco mais claro e com cuidado para ir definindo também um pouco a textura, para não ficar um sombreamento totalmente liso. Aqui eu estou com lápis HB, vou fazendo uma texturinha bem nessa parte mais escura. Conforme vai ficando mais escura a região, tem que ir trabalhando com lápis mais escuro. Aqui eu vou pegar o B, só que eu não vou pegar um lápis tão escuro como o 2B, 5B, 6B, porque eles são muito macios. Aqui eu preciso que o lápis escureça, só que seja um pouco firme para eu poder desenhar esses detalhes da textura. Aí já não fica aquele chapado, né? Aquele tom totalmente uniforme. Agora com lápis HB e H, vamos trabalhando a texturinha nas partes mais claras. Aqui com a HB. Lápis H agora, vamos fazer uma texturinha bem nessa parte de cima. Dá uma escurecidinha aqui com lápis 6B. Agora eu vou dar umas batidinhas com a borracha, bem aqui assim. A gente vai fazer uma textura bem discreta, não é uma textura tão evidente. Então só de dar umas batidinhas já vai dar um efeito interessante aí.
Agora é a hora dos retoquinhos, né? Os retoquezinhos com a borracha elétrica, a Mono Zero e o lápis bem claro. Aqui eu estou usando 2H. Eu vou também dar uma realçada nesses fios aqui que eu passei o boleador, né? Agora a gente pode realçar um pouco mais eles com a borracha Mono Zero. Aí fica um pouco exagerado mesmo, normal. E a gente vem com o lápis retocando. Vou usar o lápis HB aqui. E é isso. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Nos próximos vídeos, então, a gente continua trabalhando aí esse desenho. E peço para você, se você gostou, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para a gente se encontrar nos próximos vídeos aí. Até mais, abraço.